o que eu gostaria de dizer é que a proposta da tutoria em si já é ímpar, porque é muito difícil a gente ter todas as informações de uma forma tão estruturada, cronologicamente, passando por tantas etapas da vida de uma criança num lugar só. Uma coisa que eu acho muito sensacional foi a rede de apoio que foi construída com todos os pais que estão participando do curso, então tem muita troca, tem muitas mensagens em que todo mundo compartilha dúvidas e como é que implementou as coisas, e enfim, é isso, um grande beijo. Eu venho aqui agradecer a vocês por todo o apoio que me deram ao longo dessa tutoria. Quero dizer que eu aprendi muito, eu entrei no curso como avó, resgatei até problemas meus de criação com os filhos e pude pedir perdão. A palestra da não violência me comoveu muito, nós fomos vítimas pelo alcoolismo do meu ex-marido de violência caseira, meus filhos foram vítimas e eu tive tempo de ainda pedir para eles o perdão por não ter sido, não ter dado o amparo para eles necessário na hora da violência, do estresse, não ter sido esse porto seguro para eles, entender que a criança aprende pelo amor e não pela dor. Eu pude ligar para eles e pedir perdão, isso me comoveu muito e todo o curso foi maravilhoso. Eu, assim como o Daniel, também fui ouvinte da Band News, do Echar e da Roseli Saião. Sou fã deles todos e de vocês eu sou demais. O curso foi maravilhoso e enriquecedor em todas as partes. Um beijão para todos e muito obrigada. Eu amo vocês. Minha gente, boas-vindas ao terceiro encontro da nossa Semana de Primeira Infância. Nós já falamos aqui sobre os cuidados com o bebê, com os filhos, durante a gravidez ou até antes dela, os primeiros meses e anos da vida da criança. Falamos sobre os principais cuidados, como a gente cuida de uma criança em casa, quando ela adoece. A gente vai falar de como criar a melhor imunidade possível para o seu filho, para a sua filha. E vamos dar muitas dicas importantes que transcendem a questão da imunidade, vão em direção a vários aspectos do bem-estar das nossas crianças. E vamos também falar de conhecimento, de segurança, de uma parentalidade, de um exercício do cuidado infantil, da criação de filhos seguro, tranquilo, com menos ansiedade, com mais certeza de que você está indo no caminho certo, com a intuição reforçada por conhecimento da melhor qualidade. Eu quero que você fique até o final, porque as ofertas que nós vamos fazer aqui durante esta aula são imperdíveis. Fica comigo que vai valer a pena. Então, gente, para falar de imunidade, vamos tentar entender primeiro o nosso sistema de defesa. Nós temos dois grandes tipos de defesa. A imunidade inata, que é aquela mais genérica, né, de células e substâncias do nosso organismo que nos defendem contra a invasão de substâncias estranhas e principalmente de seres estranhos, né, bactérias, vírus e fungos que invadem nosso organismo e ameaçam produzir doenças. E nós temos também a imunidade específica, que se dá através de células específicas, anticorpos que são produzidos contra alguns micro-organismos específicos que também ameaçam a nossa saúde. Então, para entender esse equilíbrio da nossa imunidade, para a gente poder oferecer para os nossos filhos um estilo de vida e elementos que não precisam ser nem suplementos, nem mágicas, tratamentos mágicos ou coisas do gênero que muita gente oferece por aí em alto custo, para a gente oferecer para eles uma saúde plena, integral e uma boa defesa contra infecções. E, ao mesmo tempo, também evitar que essa imunidade exagerada e exacerbada gere alergias ou doenças autoimunes, quando a imunidade se volta contra nós mesmos, tem alguns passos simples que eu queria conversar, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Primeiro e mais importante é a noção do microbioma ou da microbiota. Isso é um avanço da medicina recente que é espetacular e que mudou completamente a visão da medicina sobre os micro-organismos, a nossa relação com o meio ambiente. Nós, até há pouco tempo, acreditávamos num paradigma que começou lá com Pasteur, aquele francês que descobriu que as bactérias causam doenças, ou com Alexander Fleming, que foi quem descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico. Eles ali inauguraram um paradigma chamado paradigma antibiótico da medicina, onde a gente acreditava que todas as nossas doenças fossem causadas por invasões de seres, né, invisíveis, de micróbios, e que tinham que ser combatidos com antibióticos. Essa ideia persiste até hoje, inclusive no campo das doenças crônicas. A gente continua achando que as nossas doenças são causadas por invasões externas, por fatores externos,
e não por coisas que a gente pode mudar ou com questões associadas a condições sociais, ambientais, culturais. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente está abandonando esse paradigma antibiótico, onde a bactéria, o fungo, era sempre o inimigo, e estamos evoluindo para um paradigma probiótico, entendendo que nós somos habitados por uma comunidade gigantesca de bactérias. Pra vocês terem uma ideia, nós temos mais diversidade de DNA bacteriano, de material genético bacteriano em nós, do que as nossas próprias células. Nós temos mais bactérias do que células no nosso organismo. Isso é de uma beleza incrível, porque nós não somos seres individuais. A gente não funcionaria sem elas. Nós não viveríamos muito tempo se a gente fosse totalmente estéril, se nós não tivéssemos essas bactérias. Elas participam de todos os nossos sistemas orgânicos, elas estão em todos os lugares do nosso organismo praticamente. E têm funções cada vez mais surpreendentes. A gente descobre coisas novas sobre as bactérias e as suas funções no nosso organismo a cada momento. A medicina está avançando muito nessa direção e é um campo de conhecimento fascinante que vai trazer, inclusive, avanços médicos muito grandes. A gente está saindo, portanto, de um paradigma antibiótico contra a vida, antibios, para um paradigma probiótico, a favor da vida. Isso é de uma beleza incrível, simbolicamente, inclusive. E como é que a gente produz um bom microbioma, né? Essas bactérias, elas vivem em equilíbrio conosco e elas são responsáveis por não só melhorar a nossa imunidade, elas hoje, a gente estima que 70% do nosso sistema imune está localizado no nosso intestino, onde vive a maioria dessas bactérias que está em nós. São trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. E elas também são responsáveis por outras funções orgânicas múltiplas, defesa da pele, produção hormonal, e tem um sistema chamado o eixo cérebro-intestino, que já se descobriu que as bactérias fazem parte da produção de substâncias de neurotransmissores que atuam no cérebro. E o cérebro também, de acordo com a situação do nosso sistema nervoso central, isso influencia também nas bactérias por vias aferentes e eferentes que comunicam o nosso cérebro com o nosso intestino. Olha que beleza. Então, se você está estressado, você produz um microbioma pior. Um microbioma melhor faz com que você fique bem-humorado, né? As coisas são recíprocas nesse sentido. Um bom microbioma não só reduz as infecções, né? Melhora as nossas defesas contra as infecções, mas ele produz menos inflamação. Um mau microbioma produz inflamação, e a inflamação ela é responsável, o estado inflamatório ele é responsável pelas doenças crônicas. Ele é a base da produção de doenças crônicas, como doenças cardíacas, como infarto, hipertensão, derrame cardiovasculares, né? Câncer, depressão, tudo isso está ligado também ao microbioma. Olha a importância desse novo paradigma que, na verdade, envolve as múltiplas dimensões da saúde, tanto orgânica quanto coletiva da nossa espécie. Nós somos, na verdade, comunidades ambulantes, comunidades ecológicas, nós não somos indivíduos. Isso é de uma beleza incrível e compreender isso é muito importante. As bactérias não são necessariamente nossas inimigas, pelo contrário. E como é que a gente produz um bom microbioma que, por sua vez, vai ser chave para a boa imunidade e chave para tantos outros elementos do nosso bem-estar? Isso começa ainda na gravidez, quando a gente escolhe fazer um parto natural, quando a gente escolhe que nosso filho vai passar pelo canal vaginal da mãe e ali ele vai adquirir as primeiras bactérias que vão para o seu intestino, que vão inaugurar esse bom microbioma. E na etapa seguinte, através da amamentação. Não existe melhor forma de produzir um bom microbioma que a amamentação. O leite materno tem todos os elementos necessários para produzir essa boa microbiota. Isso é extensamente pesquisado e as indústrias de leite tentam mimetizar isso, mas realmente não conseguem. É o leite materno mesmo. É claro que se você não conseguir amamentar, de fato, ou se você já não amamentou seu filho, isso não quer dizer que ele vai ficar doente, mas o leite materno tem vantagens importantes em relação à imunidade também. Não só, mas em relação à imunidade através da formação de um bom microbioma. A próxima etapa também é muito importante, porque como as bactérias, a maioria delas, e as mais importantes para a imunidade, estão no intestino, a gente tem que alimentá-las bem. E como é que se alimenta uma bactéria? Através de fibras. As fibras são, talvez,
o elemento que até hoje foi mais negligenciado na alimentação e hoje em dia a gente sabe, nos últimos anos, é claro, não é uma coisa tão recente, já nos últimos 30, 40 anos, a gente vem entendendo o papel das fibras de uma forma mais evidente, né? Então a gente sabe que tem que comer alimentos ricos em proteína, em carboidratos, em vitaminas, mas as fibras são muito importantes. Então uma alimentação de base vegetal, ela é hoje consensualmente quase considerada a melhor alimentação possível. Isso significa grãos integrais, né? Arroz integral, milho, trigo integral, etc. Leguminosas, né? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Por isso a nossa alimentação é uma das melhores do mundo, que a base dela é arroz e feijão. Frutas, legumes em geral, folhas verdes têm muitas fibras, legumes de todo tipo, né? Desde as crucíferas, brócolis, couve-flor, repolho, castanhas, nozes, enfim, tudo isso, aveia, cereais em geral, tudo isso enriquece nosso microbioma através da presença de fibras. Quando você pega uma fruta, por exemplo, você destrói a fibra dela fazendo um suco, né? Você bateu, você destrói a fibra dela, você fica só com a parte ruim da fruta, que é a frutose, o excesso de açúcar dela. Claro que ali vão ter algumas vitaminas, mas essa distribuição do açúcar, das vitaminas e de outros fitonutrientes que estão presentes ali, só se dá da maneira legal, da maneira boa para a nossa saúde, quando essa fruta é digerida inteira, sem que ela seja destruída na sua parte fibrosa. Tá? Isso é muito importante entender. Então, alimentação rica em fibra e muito importante também, tentar reduzir ao máximo os alimentos ultraprocessados. Isso é uma coisa que já está muito clara para a ciência. Uma das formas que a gente sabe que os ultraprocessados são tão nocivos à saúde é que eles provocam um mau microbioma. Ultraprocessados, minha gente, refrigerantes, salgadinhos, sobremesas adoçadas, congelados, biscoitos, doces, esses alimentos que são industrializados, na verdade não são comidas. Se você pega uma embalagem dessas, vai ver que a maior parte delas é produtos químicos, né? Você tem ali excesso de sal, açúcar, gordura hidrogenada muitas vezes, e muitos aditivos cosméticos, espessantes, edulcorantes, conservantes, muitos deles diretamente nocivos à saúde, provocam inclusive câncer, provocam inflamação. A mediação dessa nocividade toda se dá em grande parte através da produção de um mau microbioma. Então vamos entender que quanto menos alimentos ultraprocessados e industrializados a criança consumir, nós também, e quanto mais alimentos naturais, melhor vai ser sua saúde, melhor vai ser sua imunidade. E uma coisa muito importante também, gente, evitar os agrotóxicos, porque agrotóxicos também são nocivos para o microbioma e eles também em si são venenosos para a nossa saúde em muitos sentidos, provocam doenças diretamente. Então quanto mais orgânico, é impossível você evitar eles completamente, ainda mais no Brasil, que é o país campeão mundial de agrotóxicos. Então, quanto menos a gente consumir esses agrotóxicos, melhor. Confie na alimentação orgânica, na agricultura familiar, que é quem sustenta realmente a nossa saúde e nossa alimentação. Outro cuidado que vai ajudar muito na sua saúde é a convivência com a natureza. É a famosa vitamina S de sujeira ou vitamina N. Eu prefiro vitamina N de natureza, porque não é só a sujeira, não é só a lama, ou a terra, ou a coisinha, o gravetinho, a folhinha que seu filho vai botar na boca. Isso também é a vitamina S. Mas é também a convivência com as árvores, são os fitoquímicos que ficam no ar, exalados pela floresta. É a convivência na praia, né, o movimento que a criança faz, a natureza convida para o movimento, o exercício também é essencial para a boa imunidade. O exercício da criança é a brincadeira, e a brincadeira movimentada na natureza é a melhor brincadeira que existe, especialmente a brincadeira livre, onde a criança inventa a sua brincadeira, corre e cria castelo de areia, sobe no barranco e sobe nas árvores. Essa brincadeira é perfeita porque ela desestressa e ela também provoca a melhor imunidade possível em contato com essa natureza e também pelo contato com esses fitoquímicos que estão disponíveis, abundantes na natureza, especialmente nas áreas verdes. A outra vantagem da praia é que a água salgada lava as nossas vias aéreas também, e lava de uma forma mais eficaz ainda que o soro fisiológico. Então, o convívio com a natureza é essencial, e a brincadeira também, especialmente, é essencial para um bom microbioma e para uma boa imunidade.
Outro elemento maravilhoso para a nossa imunidade são os pets, são os nossos bichinhos, especialmente os cachorros, gatos, bichos domésticos, principalmente o cachorro, porque o cachorro ele é um bicho mais brincalhão com a criança, né? E não tem problema se o cachorro lamber a cara do seu filho. Claro que você não vai deixar a criança enfiar a boca no focinho do cachorro, mas se ele passar a língua na cara dele ou na mãozinha dele, não tem problema, só vai fazer bem. Um pouquinho de bactérias ali estrangeiras ao seu filho, especialmente o amor, o afeto, a brincadeira que esses bichinhos trazem para os nossos filhos. Isso é bom também para evitar as alergias, né? Então, o contato com os alimentos considerados alergênicos desde cedo, a partir de 6 meses, e o contato com bichinhos precoces também vai evitar alergias e vai melhorar a nossa imunidade. E nessas escolhas que a gente faz de estilo de vida, também tem as coisas a evitar. Então, é claro que nós precisamos evitar, já falei, dos ultraprocessados, dos agrotóxicos. A gente deve evitar também produtos de limpeza e produtos cosméticos o máximo possível, porque são produtos que envolvem substâncias químicas que são nocivos para o nosso organismo, são desreguladores endócrinos, são muito presentes em coisas perfumadas, em coisas à base de petróleo. Então, evitar os cosméticos e produtos de limpeza, tentar escolher os de base vegetal. E evitar, é claro, os tratamentos necessários. Por isso que a gente fala tanto em evitar ir para a emergência, porque na emergência vai ter muitas vezes antibiótico desnecessariamente. São médicos que pegam o seu filho doente, ali ele não vai ter segmento, ele vai usar antibiótico muitas vezes desnecessariamente, não é culpa dele, não é incompetência dele, é pelo próprio contexto da situação. Então, muitas vezes antibióticos vão ser usados necessariamente. É claro que os antibióticos vão desregular o nosso microbioma. Inclusive, antibióticos a longo prazo estão envolvidos com alergia, com asma, com obesidade e coisas do gênero, que tem a ver com a inflamação e com a alteração desse microbioma. E também os corticoides também são bastante usados desnecessariamente e a gente deve evitar. E especialmente os produtos de limpeza pessoal que usam antissépticos. Então procure nas fórmulas, por exemplo, substâncias como triclosan, clorexidina, são antissépticos poderosos que eliminam as boas bactérias também e são totalmente desnecessários. Lava as mãos com água e sabão, escova os dentes com pasta comum para evitar esse tipo de produto que altera o nosso microbioma desnecessariamente, reduzem a quantidade de boas bactérias e justamente prejudicam a nossa saúde em vez de ajudá-la. E, finalmente, alguns outros elementos que podem ajudar na gente ter a melhor imunidade possível. Um deles é, óbvio, as vacinas, que devem ser seguidas de acordo com o calendário do SUS ou com o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, que são um pouquinho diferentes. Algumas vacinas no setor privado podem representar vantagens, mas as vacinas do SUS são perfeitamente suficientes também para a gente garantir uma boa imunidade. Existem algumas que vale a pena a gente investir. Eu falo delas na aula de vacinação da nossa tutoria, que é uma aula muito importante. Aqui a gente não vai poder entrar em detalhes, mas é importante a gente ter a nossa vacinação em dia, manter a caderneta do nosso filho bem guardada, para a gente registrar as vacinas no mesmo local e acompanhar o calendário para que as vacinas sejam feitas na hora certa e no número certo. Isso é muito importante, gente. Vacinas protegem, vacinas salvam vidas. Não acreditem em mentiras, em fake news, em negacionismo vacinal, que trouxe tanto sofrimento para o nosso país. Outros cuidados, enquanto menos poluição a gente tiver exposto, quanto menos fumaça, claro, melhor. Muitas vezes a gente não consegue evitar. Então, compensar isso com mais natureza, com praia, com vitamina D, né? A luz do sol que produz a nossa vitamina D. Tomar vitamina D, de acordo com as indicações médicas, também pode ser útil. Outras coisas importantes, lembrar que é importantíssimo dormir. O sono tem funções múltiplas na nossa saúde e uma delas é garantir uma boa imunidade. O sono reduz o estresse e esse estresse menos intenso vai fazer com que a gente tenha melhores defesas. E exercício na criança, como eu falei, é o brincar. É a atividade essencial física da criança. É o movimento, a brincadeira, e a brincadeira como também fator de diminuição do estresse, assim como o afeto, o apego, a conexão com os pais, o abraço, o amor também são muito importantes para a boa imunidade, porque o nosso corpo é um sistema único. Não existe separação entre saúde física, mental, entre imunidade e afeto. É tudo um mesmo sistema, uma mesma integração, um mesmo ser humano que funciona dessa forma integrada e integral. Eu acho que a gente falou
as coisas mais importantes em relação à boa imunidade e ao bom microbioma, que vai ter outras consequências positivas para o nosso organismo. Gente, espero que vocês estejam aproveitando bem todo esse conteúdo que a gente está compartilhando aqui com vocês. Está sendo uma jornada incrível para mim, espero que esteja sendo para vocês também. E vem muito mais aí para a gente entender sobre saúde e bem-estar das nossas crianças. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Antes de continuar, portanto, eu quero pedir a permissão de vocês para falar sobre algo muito especial que eu preparei para oferecer para vocês. Eu criei uma tutoria, um programa de conhecimento e acompanhamento desenhado especificamente para ajudar pais, mães, avós, educadores, todo mundo que lida com criança a ganharem mais tranquilidade, segurança na criação dos seus filhos, na educação das suas crianças. Desde a gravidez, passando pela primeira infância até a adolescência, e abarcando todos os aspectos da vida da criança, aspectos físicos, emocionais, mentais, sociais e ambientais. Esse programa é o próximo passo para todo mundo que quer aprofundar o seu conhecimento e receber um suporte contínuo ao longo dos próximos 3 meses e poder usufruir desse conhecimento todo sistematizado com os melhores especialistas da infância no Brasil durante 2 anos. Posso falar um pouco mais sobre a tutoria, como ela pode trazer mais tranquilidade para vocês lidarem com desafios da infância, a fase que vai definir o desenvolvimento e o bem-estar do seu filho para o resto da vida. Queria fazer isso com vocês agora. A promessa da minha tutoria é simples, ajudar você a ganhar tranquilidade, segurança, a fortalecer a tua parentalidade, a tua intuição, a tua forma de criar filhos e não ficar ansioso e dependendo de informações constantes de outras pessoas, muitas vezes erradas, para lidar com esses desafios da infância e vencer a nossa insegurança, a nossa ansiedade. Na tutoria você vai ter encontros comigo ao vivo, pelo Zoom, e também com alguns convidados especiais. Encontros ao vivo vão ser 10 no total. Esses encontros são oportunidades únicas para aprender diretamente comigo e com esses especialistas renomados informações práticas e detalhadas sobre os temas que nós vamos abordar. Lembrando que esses especialistas são selecionados com muito critério, somente aqueles que têm um conhecimento que eu considero que pode agregar muito para uma educação saudável do seu filho, para a melhor criação possível, aqueles que estão mais atualizados nos temas mais importantes da infância. Esses encontros todos ficam gravados, então se você perder algum ao vivo não tem problema, você vai poder acessar todos e todas essas gravações vão estar disponíveis para você durante 2 anos. Mesmo que você perca algum encontro ou não possa estar ao vivo, você vai poder ver e rever quantas vezes quiser, pausar, anotar, acompanhar no teu tempo. E tem mais. O acesso é duplo. Você ganha um acesso para você e um acesso para o seu cônjuge também, para o seu parceiro, para a sua parceira. E assim cada um pode acompanhar no seu próprio ritmo. E quem são os convidados? Gente, primeiro esclarecer que os convidados que eu vou falar agora, eles vêm em complementação para essa segunda turma. Na primeira turma nós falamos quase só de primeira infância. Nessa segunda turma nós vamos falar de primeira infância também e vamos complementar com outras dimensões, com outras etapas e com outros temas de infância que tem a ver mais com crianças um pouco mais velhas, mas também vamos continuar na primeira infância. Então, por exemplo, dia 28 de agosto, a gente começa com o nosso encontro de boas-vindas, que eu vou estar conversando com vocês sobre a tutoria e todo o sistema que vocês vão ter acesso, e também com uma discussão sobre as diferentes fases da infância com a participação da Roseli Saião, uma das pessoas mais sábias que eu conheço, uma das melhores educadoras parentais do país, vocês vão adorar ela, ela fala de uma forma que toca o nosso coração e a nossa inteligência. E ela vai ter 3 aulas nessa tutoria, 2 aqui ao vivo e outra gravada da turma anterior. No dia 4 de setembro, a gente vai discutir a importância de uma infância sem racismo com a educadora Luana Tolentino. No dia 9, a gente vai ter um encontro sobre como cuidar da saúde ocular das nossas crianças, com a oftalmologista Júlia Rossetto, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. No dia 11 de setembro, a gente vai falar sobre educação sexual, seus limites e a segurança contra abusos e abusadores, que é algo tão importante e tão delicado, com uma pessoa muito especial, que é a Leiliane Rocha. No dia 13 de setembro, a gente vai ter um encontro ao vivo, extra, sobre amamentação, para tirar dúvidas com a Maíra Domingues, uma consultora de amamentação que eu considero a melhor que eu jamais conheci. Dia 16 de setembro, a Isa Minatel, uma figura muito conhecida de pais e mães, que trabalha a parentalidade respeitosa, o afeto, a parentalidade equilibrada, e ela vai falar sobre criação de irmãos, inclusive de gêmeos, que é a especialidade dela ultimamente. No dia 18 de setembro, Marcelo Cunha Bueno, um educador muito interessante, uma pessoa que fala sobre alternativas em educação de forma muito elegante, vai falar sobre escola e alfabetização.
E no dia 25 de setembro, Marcília Neves, uma psicopedagoga também de muita experiência, vai abordar comigo os problemas escolares mais comuns na infância. No dia 2 de outubro, a gente vai discutir sexualidade da primeira infância até a adolescência, então educação sexual e a sua importância, com a Roseli Saião. No dia 9 de setembro, a gente vai ter um encontro sobre adolescência, todos os aspectos, né, especialmente a relação entre pais e filhos nesse momento, que é algo tão delicado, com a Cláudia Alaminos, uma pessoa que tem sido uma descoberta para mim. A abordagem de adolescência dela é maravilhosa e vocês vão adorar também. Esses encontros são cuidadosamente planejados para abordar as questões mais importantes e os desafios que vocês vão enfrentar na criação dos seus filhos, da gravidez até a adolescência. E, gente, olha só, além desses encontros ao vivo, você vai ter acesso a quase 40 aulas gravadas já disponíveis. É uma coisa linda a área de membros, parece a Netflix. Acho que o conteúdo é melhor do que o da Netflix. Aulas gravadas comigo e com os melhores especialistas sobre infância, pessoas como Jesuíno Ramos Filho, especialista em UTI e emergência, o Maia Enkelmann, que é uma figura maravilhosa na área de educação respeitosa, birras, etc., comportamento, relação entre pais e filhos. Ivan Capelato, um extraordinário psicanalista da infância. Moisés Chensinski, um grande especialista em amamentação, o papa da amamentação no Brasil. Luciane Baratelli, uma neuropediatra que vai falar lindamente sobre sono. Marielle Rios, uma pediatra excelente também, que vai falar sobre desfraude. A Lubliana Arantes, uma pessoa incrível, uma neuropediatra que vai falar sobre marcos do desenvolvimento. Ela é presidente do Departamento de Neuropediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, vai falar sobre sinais precoces de autismo. A Juliana Trentini, uma maravilhosa fonoaudióloga. Esses elogios é porque eu sinto assim mesmo, viu? Vai falar sobre o desenvolvimento da fala de uma forma muito diferente, original, muito bacana. O Alexandre Coimbra Amaral vai falar sobre os aspectos emocionais dos filhos e dos pais, da relação, da parentalidade. A Denise Leles, uma nutróloga, vai falar sobre introdução alimentar e alimentação, os pontos mais importantes. A Denise Thanos, uma odontopediatra, que vai falar sobre saúde oral. A Paula Martini, que vai conversar comigo sobre aspectos práticos do uso de telas, complementando a minha aula de telas, e as Patrícias Camargo e Marinho, do Tempo Junto, um sistema maravilhoso de ensinar crianças e pais a brincarem. Esse nosso músculo do brincar, que está um pouco atrofiado, elas desenvolvem a brincadeira de uma forma maravilhosa. E você vai poder assistir tudo isso durante 2 anos, sempre que quiser, quantas vezes quiser. Quer dizer, se você está grávida hoje, você não vai precisar saber sobre desfraude nesse momento. Quando você precisar aprender sobre desfraude, a aula vai estar lá te esperando e você vai poder assistir quantas vezes quiser. O mesmo raciocínio vale para qualquer aspecto da infância. Além disso, a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Isso funcionou maravilhosamente bem na turma 1. Eu fiquei muito impressionado. Lá tem um grupo comigo, onde eu respondo as dúvidas de vocês depois dos encontros, quer dizer, uma interação direta comigo. Eu não vou conseguir responder talvez todas, porque eu tenho uma rotina muito atarefada, mas eu vou responder algumas perguntas de vocês. Por exemplo, na primeira turma eu tirei umas 300 dúvidas dos participantes, e mandando áudios bastante completos. E tem um grupo, gente, que foi maravilhoso, que é a rede de apoio. Sinceramente, foi muito mais útil para os participantes que o grupo comigo, porque as trocas foram maravilhosas, as pessoas se ajudando umas às outras. E é claro que eu fico ali também supervisionando um pouquinho para ver se não tem pessoas mandando informações erradas. Mas como são pessoas que estão tendo a mesma abordagem de conhecimento e que, enfim, tem afinidade com o tipo de proposições que eu faço e esses especialistas fazem, as trocas foram de uma riqueza inacreditável. Eu aprendi com esse grupo. Esse grupo talvez seja o mais legal em termos de comunidade que eu já vi. Foi muito bacana participar e acompanhar as trocas riquíssimas que houve entre as pessoas. E esse grupo da turma 1 segue ativo e as pessoas continuam trocando lá. Todo dia tem 30, 40 mensagens novas. É impressionante, eu fico muito feliz. De vez em quando eu vou lá também dar os meus palpites. E, gente, tem mais. Vamos falar agora sobre os bônus especiais que foram preparados para tornar essa experiência ainda mais completa. O primeiro bônus é o curso de emergências pediátricas com o Jesuíno Ramos Filho. O Jesuíno é um dos maiores especialistas brasileiros em emergências de UTI. E nós fizemos esse curso para oferecer para vocês o melhor conhecimento, mais atualizado, e também com uma experiência do Jesuíno que é espetacular, né? Que é uma experiência do dia a dia de gente que fez atendimento a emergências, a catástrofes, a problemas muito graves.
professores que têm experiências práticas inacreditáveis. E essas aulas são muito interessantes. Eu mesmo também aprendi bastante com ele. Então você que se sente despreparado e com o coração acelerado diante de uma emergência envolvendo seu filho, coisas que podem acontecer no dia a dia, né? Aquele momento de desespero, quando o tempo para e parece que cada segundo é importante para garantir a segurança da gente, do nosso filho, é lá que a gente precisa de conhecimento rápido e prático. Esse curso foi desenhado para ajudar você a enfrentar situações como essas. Então é um curso bônus onde você vai aprender como agir rapidamente e com segurança em caso de acidentes, em caso de infecções, de emergências clínicas, de emergências cirúrgicas, inclusive, como quedas, cortes, queimaduras, febre alta, dificuldade para respirar, afogamentos, engasgo, tudo vai estar dentro desse curso. Esse curso foi vendido à parte para milhares de alunos e agora está incluído gratuitamente. Quando você se inscreve na tutoria, você vai ter acesso à totalidade desse curso, que já tem mais, se não me engano, mais de 20 aulas atualmente. E continua tendo aula ao vivo agora, inclusive. Pois é, gente. Agora deixa eu te falar quanto isso vai custar. Qual será o valor de tudo isso? Antes de revelar o preço, eu quero que você entenda o verdadeiro valor do que está sendo oferecido. São coisas diferentes, preço e valor, né? É basicamente como se vários pais se reunissem para fazer uma grande vaquinha para ter acesso a especialistas renomados que vão trazer muito conhecimento útil e atualizado para a criação do seu filho. Imagina, se você quisesse ter acesso a todo o conhecimento que a gente está oferecendo aqui num só sistema, assistindo palestras ou fazendo consultas com grandes especialistas. Quanto custaria isso? Milhares e milhares de reais, provavelmente. Você não teria a possibilidade de acessar tanto conhecimento de uma vez só e esse conhecimento ficar disponível para você durante 2 anos. Pense em quanto você teria que pagar para ter acesso a todo esse conhecimento de forma sistematizada, com interação ao vivo e com suporte que você vai receber na tutoria. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto você acha que isso pode custar? 3 mil, 5 mil, 7 mil? Mesmo esse valor ainda seria provavelmente uma fração do que você gastaria com consultas e palestras individuais. Sem contar o valor incalculável de ter mais confiança e tranquilidade na criação dos seus filhos e ter esse material disponível para você durante 2 anos seguidos, a hora que você quiser. Mas hoje a gente está oferecendo essa tutoria por um valor especial. E só hoje, gente. A gente quer que o máximo de pais possível que está aqui conosco tenha acesso a todo esse conhecimento tão importante e tão essencial para criar filhos com tranquilidade. Por isso eu quero oferecer essa oportunidade para você e você vai ver que ela é muito especial. O investimento para entrar na minha tutoria de 2024, para essa segunda turma, e ter acesso a tudo isso é R$ 1.497. E esse preço é bastante justo, considerando tudo que ela pode fazer por você e pelo futuro do seu filho. Todo o conhecimento que a gente conseguiu acumular nesse sistema. O QR Code está aparecendo aqui na tela agora. Ou então você pode clicar no link que a gente vai colocar aqui no chat do YouTube. Isso é menos que uma passadinha na farmácia, do que um Uber ir de volta para ir ao hospital. Espera aí, doutor, eu tenho garantias? Pois é, eu estou meio inseguro, não sei se eu me inscrevo, se eu não me inscrevo, será que eu realmente vou gostar desse sistema, dessa tutoria? Gente, se inscreve, porque a gente garante a devolução do seu dinheiro durante 7 dias. Você tem um monte de gravações ali acessível imediatamente. Se você não estiver gostando, se você não estiver satisfeito, você pede a devolução do seu dinheiro que você vai receber imediatamente, sem menor problema. A gente quer que você tenha certeza que está fazendo um bom investimento. Está querendo voltar atrás, não tem problema. Seu dinheiro está seguro, nos primeiros 7 dias você vai receber a inteira devolução dele. Então, gente, recapitulando, se inscrevendo na tutoria, você vai ter acesso a todo o sistema de conhecimento que nós organizamos para a primeira turma, em relação à primeira infância, 40 encontros quase gravados comigo e com especialistas. Você vai ter mais 10 encontros ao vivo comigo e com os especialistas. Em cada um desses encontros, nós vamos tratar dos temas mais importantes da primeira infância, da segunda infância, da vida escolar, da adolescência e com os melhores especialistas em infância do Brasil. Podem ter certeza que não vão encontrar um sistema tão completo em nenhum outro lugar. Imagina, você teria que, para cuidar de todos os aspectos da vida do seu filho, você teria que fazer um cursinho sobre saúde orgânica, um cursinho sobre telas, um cursinho sobre saúde emocional, um cursinho sobre criação respeitosa, enfim. Vocês teriam que fazer vários cursos para poder acumular tanto conhecimento que a gente está oferecendo aqui em apenas um sistema completo, integral e, de novo, com os melhores nomes do Brasil para tratar de cada um desses temas. Então,
Eu volto a garantir para vocês que esse é um bom investimento que a gente faz na nossa parentalidade e eu tenho certeza que vocês vão curtir tanto as gravações, quanto os encontros ao vivo, quanto as interações do grupo de WhatsApp, nos 2 grupos de WhatsApp, e numa área de membros que estão vendo aqui, que é maravilhosamente bem apresentado, onde você pode escolher e ver os temas e ter a sensação da totalidade desse sistema de conhecimento, que realmente está muito bem apresentado, eu estou muito orgulhoso dele. E olha, minha gente, já está tarde da noite, então se você se inscrever agora, você já pode assistir diretamente a aula de sono, para ajudar seu filho a dormir melhor e você também. E você pode ter acesso imediatamente ao grupo de WhatsApp e fazer sua pergunta lá, e eu vou me esforçar para poder responder elas a partir de amanhã. Já para todo mundo se inscrever, já ter acesso ao melhor conhecimento, não só o que está gravado, mas em interação comigo ao vivo. Eu espero que você venha comigo nessa viagem, é a jornada mais bonita da vida da gente, que é cuidar dos filhos e conviver com os filhos e ter todo o prazer e o usufruto de acompanhar o crescimento dos nossos filhos e vê-los crescer felizes, saudáveis, né, em bem-estar pleno. Não tem coisa melhor na vida. Vem comigo, estou te esperando. Nos vemos no dia 28, às 20 horas, para começar a nossa tutoria. Um abraço a todos e muito obrigado pelo carinho, por estarem aqui comigo, e a todos aqueles que vão se inscrever, boas-vindas. Quando eu me inscrevi na tutoria, eu tinha certeza que seria incrível. A gente mora em Paris e, por conta do fuso horário, eu já sabia que eu não conseguiria participar dos encontros ao vivo, que foi uma pena, mas eu assisti a todas as gravações, a amplitude dos assuntos, a forma e a profundidade como eles foram discutidos, os convidados que foram trazidos para a conversa e que enriqueceram muito o conteúdo. Eu realmente sou muito grata ao Dr. Daniel pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento com a gente. Muito, muito obrigada. Participar dessa primeira tutoria com o Dr. Daniel Becker, para mim, foi muito agregador. Tanto para consolidar conhecimentos já construídos ao longo desse percurso como profissional da área da educação, quanto mãe, através de uma linguagem acessível, instigante, envolvente. Fortalece muito esse olhar sobre a primeira infância. Está sendo maravilhosa essa oportunidade de participar dessa comunidade que só vem agregar. Obrigada, Dr. Daniel Becker. Estamos muito, muito, muito felizes em participar junto com vocês dessa jornada. Uma experiência que eu tive com a tutoria do Dr. Daniel foi uma coisa muito gratificante, me trouxe calma, porque me deu muita certeza daquilo que a gente já praticava aqui na minha casa. Pôde me trazer calma para poder avaliar situações que eu não sabia como lidar. A grande transformação que essa tutoria me trouxe é que hoje a gente tem pelo menos uma base mínima de conhecimento para conseguir conversar com outros profissionais, para saber o tipo de pediatra que eu quero, para saber o tipo de escola que eu quero que minha filha frequente, e poder avaliar isso com um conteúdo que vai ficar disponível na plataforma durante 2 anos, por exemplo. E é isso. Um abraço para todos. Quero agradecer por esse presente que está sendo a tutoria aqui para mim. Toda quarta-feira eu já fico super empolgada para assistir, porque eu estou adorando as suas aulas, as aulas dos seus convidados. Faz com que eu fique super animada para assistir, para aprender e para poder ter aqui uma maternidade mais leve, com mais confiança para educar, para criar mais conexão e curtir bastante a infância daqui da minha pequena. Então quero agradecer muito a todos, principalmente você, Dr. Daniel, por todo o carinho e dedicação. Muito obrigada. Aqui em casa, tanto eu quanto meu esposo temos acompanhado a tutoria e eu percebo na nossa parentalidade muito mais segurança e leveza ao lidar, com todos os desafios e as questões que aparecem na criação da nossa filha. Tanto é que a gente está sempre levando para as pessoas ao nosso redor a respeito das coisas que nós temos aprendido e temos acompanhado na tutoria. Então eu estou aqui também para poder parabenizar você e toda a equipe e agradecer por essa oportunidade da gente aprender com você e com todos os especialistas que você convidou. Muito obrigada. Sobre a tutoria, eu estou adorando, amando as apresentações, das lives, muito bom mesmo. E eu estou aprendendo muito mesmo, muito bacana. Gostei muito dessa iniciativa da tutoria. Todos os médicos, parabéns. Gostando muito, nota 1000. Beijo, doutor Daniel. Está sendo maravilhosa a minha experiência com a tutoria. E o mais rico também, além do curso, é a troca de experiência no grupo, é o material de apoio, os livros, os vídeos. Graças às suas orientações, seus textos,
a tutoria, estou conseguindo vencer as pressões sociais, até de amigos, até de algumas situações assim, de realmente retardar mesmo o celular, a importância do brincar, esse contato com a natureza. Então, esse curso é muito importante até para que os pais realmente sejam mais sensíveis aos filhos, à criação. É um trabalho que orienta, né, muito sobre essa primeira infância. Então, parabéns pelo esse trabalho maravilhoso. Estamos aqui vindo para agradecer por todos esses encontros, passando tantos conhecimentos pra gente. A gente, né, que ainda nem é pai, nem mãe, nem estamos grávidos, a gente já se sente muito mais bem preparado, né, para o que vem pela frente. Cada encontro foi muito especial, com muita informação importante. Desejamos aí que tenham novos cursos e sempre que possível vão participar. Isso aí, muito obrigada, um beijo. Beijo. O que eu gostaria de dizer é que a proposta da tutoria em si já é ímpar, porque é muito difícil a gente ter todas as informações de uma forma tão estruturada, cronologicamente, passando por tantas etapas da vida de uma criança num lugar só. Uma coisa que eu acho muito sensacional foi a rede de apoio que foi construída com todos os pais que estão participando do curso. Então tem muita troca, tem muitas mensagens em que todo mundo compartilha dúvidas e como é que implementou as coisas, e enfim, é isso, um grande beijo. Essa oportunidade da tutoria realmente está fazendo a maior diferença. Tenho certeza que se eu não tivesse acesso a esse conteúdo, a criação do meu filho seria bem diferente. Mas o que eu não esperava é que seria, além disso, uma terapia. Minha mãe, ela está participando junto comigo. O mais bonito está sendo ver ela refletindo sobre a criação dos filhos dela, né? A conversa que isso está trazendo, as reflexões, sabe? E que bom que a gente está tendo essa chance, essa oportunidade, e isso está sendo transformador. Muito obrigada. Fazer parte da tutoria do Dr. Daniel Becker foi uma das melhores decisões que eu tomei na maternidade. É um curso muito abrangente, que passa por diversas fases e tantos assuntos diferentes. Eu aprendi muito, eu senti um acolhimento muito grande, me diverti muito, é um curso muito leve. Tô amando, estou atrasada no curso, mas estou amando. Obrigada, gente, um super beijo. Obrigada, Dr. Daniel, você é incrível. A tutoria foi a forma como eu encontrei de buscar informações precisas, com base em estudos científicos, que agregaram de forma bastante fácil tudo o que eu precisava para ter um início de maternidade tranquilo. Com um curso apenas, eu consegui abranger diversos pontos que precisam ser atacados, né, na maternidade. Então, sono, doenças, desenvolvimento infantil, tudo isso agregado em um lugar só. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês. Espero ter conseguido contribuir também um pouco. Um beijo a todos. Muito obrigada. Eu vim te agradecer por essa tutoria que foi incrível para mim. Eu me senti assim muito, muito acolhida e fez toda a diferença na minha vida. Eu que moro aqui do outro lado do mundo me sinto tão sozinha. Tantos assuntos importantes, tantos especialistas. Então essa tutoria foi um presente da vida. Muito, muito obrigada mesmo. E quando tiver uma próxima tutoria com crianças um pouco maiores, até lá o meu bebê já vai estar maior, eu com certeza vou estar participando, tá bom? Um abraço, muito obrigada por tudo. Eu tô gravando aqui no dia seguinte de ter tomado uma mordida do meu filho, porque eu fui separar ele de uma briga e fico muito feliz de conseguir ter separado ele de uma briga com o priminho dele da mesma idade. Acho que as aulas fizeram com que eu tivesse muito mais serenidade, muito mais clareza ali de lidar com meu filho. Adorei as palestras, adorei os convidados, adorei a organização ali dos temas. Então, muito obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ter se especializado em comunicar bem a sua profissão, a sua atividade. Minha gratidão, realmente mudou minha vida, o curso, todas as referências ali, tanto de vídeos no YouTube, quanto livros sugeridos. Foi muito legal mesmo a experiência e vou continuar te lendo no Jornal o Globo, jornal onde eu trabalho também, sou editor de política lá. O senhor está fazendo um ótimo trabalho ali, tá bom? Um abração, valeu! Eu tô me preparando para a chegada da Nina, estamos agora com 24 semanas, e ao longo dessas últimas semanas foi muito importante para mim poder ouvir das experiências dos outros pais, ouvir tantas explicações sobre tantas coisas que nos aguardam. Eu sinto que tô muito mais preparada para as coisas que vão surgir por aí com a vinda dela, e já de antemão triste que um momento a tutoria aí vai acabar, né? Foi muito boa a experiência de estar com vocês. Oi, Daniel, provavelmente você não lembra de mim. A gente fez a mesma trajetória, sou pediatra também, residência no IPPMG, só que 2 anos na sua frente.
muito bom o seu trabalho, muito obrigada. Tutoria maravilhosa, muito completa. Muito obrigada pelo seu trabalho. Ajuda muito nós, pediatras. É um aprendizado enorme, né? Queria ter tido isso na minha primeira gravidez. Eu vejo o que eu passei no início da minha gravidez ali, quantas coisas eu poderia ter evitado se eu tivesse tido essa tutoria antes, se eu tivesse informação. Adorei todas as pessoas que vieram de convidados. A criação do meu filho acho que ficou mais leve, né? Não ficou mais aquela coisa tensa, aquela coisa pesada. E é muito engraçado como, estudando pedagogia e vendo a tutoria, como tem ligação, né? Como que isso vai fazer um diferencial. Eu acho que essa tutoria do senhor deveria ser colocada nas faculdades, nas aulas, assim, dentro de pedagogia. A sua tutoria, para mim, valeu mais do que todas as aulas que eu já tive na faculdade e que eu li. Muito bom. Então, eu queria agradecer de verdade, falar que eu não me arrependi em nenhum momento me arrependi e só queria que durasse mais. Muito obrigado por esse curso maravilhoso, obrigada por essa equipe muito incrível, em especial o Dr. Daniel, e por ter pensado essa tutoria, né, convidando expertises, né, na sua área e que trouxeram, acho que, conhecimentos muito, muito importantes para todos nós. Sou apaixonada pela primeira infância e esse curso, acho que ampliou muito, sim, meus conhecimentos e o esquema também da troca nos grupos. Achei muito interessante estar participando de todas essas reflexões que são muito importantes para a primeira infância, na minha opinião. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Eu venho aqui agradecer a vocês por todo o apoio que me deram ao longo dessa tutoria. Quero dizer que eu aprendi muito, eu entrei no curso como avó, resgatei até problemas meus de criação com os filhos e pude pedir perdão. A palestra da não violência me comoveu muito, nós fomos vítimas pelo alcoolismo do meu ex-marido de violência caseira, meus filhos foram vítimas e eu tive tempo de ainda pedir para eles o perdão por não ter sido não ter dado o amparo para eles necessário na hora da violência, do estresse, não ter sido esse porto seguro para eles, entender que a criança aprende pelo amor e não pela dor. Eu pude ligar para eles e pedir perdão, isso me comoveu muito e todo o curso foi maravilhoso. Eu, assim como o Daniel, também fui ouvinte da Band News, do Boechat e da Roseli Saião. Sou fã deles todos e de vocês eu sou demais. O curso foi maravilhoso e enriquecedor em todas as partes. Um beijão para todos e muito obrigada. Eu amo vocês.